Boa noite, bem-vindos a mais um dos nossos encontros do PGM Online. Eu sou Charles Bernardo e é um prazer ter você conosco em mais uma semana para juntos estudarmos a Palavra de Deus na intimidade do nosso lar, na presença de Jesus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos nos encontrando aqui de São Fidélis novamente. Hoje eu estou falando com vocês aqui da minha casa em São Fidélis novamente. E nós estamos no nosso caminhar pelo livro de Salmos. Nós estamos na nossa construção da conduta do justo, da vida do justo, a partir das orações contidas no livro de Salmos. E hoje nós chegamos ao Salmo 34. Hoje nós vamos conversar sobre o Salmo 34. Mas antes de entrar no estudo do Salmo 34, eu quero fazer um convite para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, mas que ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos multiplicadores, dos nossos PGMs. Eu quero te falar que se você sentir o desejo no seu coração de vir fazer parte dos nossos PGMs, não perca tempo. O meu número está aparecendo aqui na tela agora e você pode ficar à vontade para entrar em contato da forma como você preferir. E assim nós iremos te encaminhar para algum dos nossos pequenos grupos, ou se for o caso, nós iremos criar um novo pequeno grupo para atender a sua necessidade. Amém? Quero também dar um recado a você que me acompanha e que já faz parte dos nossos PGMs. Você que me acompanha e que já está inserido em nossos PGMs, mas que sente que durante este momento de isolamento social que nós estamos vivendo, você se sente sozinho ou sozinha, sente que precisa de oração, precisa de algum aconselhamento, está com alguma dúvida na vida, na Bíblia ou nos nossos estudos de Salmos. Eu quero dizer que o meu número está aqui na tela para você também. E se você sentir o desejo no seu coração, sentir a necessidade de conversar, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. E eu terei o maior prazer do mundo em passar alguns momentos, algumas horas, alguns minutos, conversando com você sobre a Palavra de Deus. Amém? Feito esse convite, dado este recado, eu te convido agora a entrar no estudo dessa noite. O Salmo 34 tem 22 versos, que são divididos em duas partes. E para a gente conversar sobre o Salmo 34, sobre o contexto do Salmo 34, eu queria ler os 22 versos com você hoje. Eles vão tomar um pouquinho do nosso tempo, mas vai valer a pena. Então eu te convido à leitura bíblica nessa hora. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o livrou, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro.
O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Lemos os 22 versos. E o que está acontecendo aqui no capítulo 34 de Salmos? O que nós encontramos nesse salmo? Nós encontramos uma canção de vitória. Do verso 1 ao verso 10, o salmista está dando um testemunho, fazendo uma oração com um testemunho, declarando o quanto o Senhor já o livrou, o quanto ele mesmo, o próprio Davi, experimentou o livramento do Senhor, a salvação de Deus, de várias angústias que ele passou, ou especificamente de uma angústia aqui no Salmo 34, que eu quero conversar sobre essa angústia nessa noite. E do verso 11 ao verso 22, nós vamos ver o salmista ensinando o justo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, está ensinando como nós podemos viver dias felizes. Venham, meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Mas de onde Davi escreve o Salmo 34? É um salmo muito bonito, é um salmo muito belo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus olhos viram a salvação do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Um texto que nós gostamos muito de declarar: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. São textos que nós gostamos de usar separadamente, isoladamente, para diversos momentos da nossa vida, mas aonde Davi estava ao escrever esse salmo? Davi escreve o Salmo 34 de dentro da caverna de Adulão. E como ele foi parar na caverna de Adulão? Davi estava fugindo de Saul. Essa história está lá a história do que Davi passou antes de escrever o Salmo 34, está lá em 1 Samuel 21 e 22. E Davi estava fugindo de Saul. Saul tentou matar Davi por inveja, por ciúme. Saul se prepara, se arma para matar Davi, arma uma cilada para Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, avisa Davi dessa cilada e Davi então foge. Mas Davi foge no meio da noite, com a roupa do corpo. Ele não teve tempo de preparar nada, de arrumar roupa, mala, equipamentos, nada. Ele com a roupa do corpo ele sai. E ele sai fugido e vai embora. E ele para na casa de um profeta, de um sacerdote chamado Aimeleque. Lá em 1 Samuel 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi estava completamente desamparado. Davi estava completamente sozinho e ameaçado de morte. O rei Saul estava pedindo a cabeça de Davi, estava tramando para matar Davi. E Davi foge sem nada. E Davi, quando encontra com Aimeleque, Davi pede a Aimeleque pelo menos comida. Davi vira para Aimeleque e diz assim: agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães
ou algo que tiver. Lá no verso 3, Davi não tinha nem mesmo o que comer. Ele fugiu e a fome o abateu. E a situação de Davi estava caótica, estava desesperadora. E Aimeleque não tinha nada. Aimeleque fala que não podia oferecer nada porque não tinha nada. Então Davi fala assim, então me dê uma arma, por favor, para pelo menos eu me defender, caso alguém queira me atacar. E o sacerdote, como é próprio de todo sacerdote, fala que não tem arma, exceto uma, a espada do filisteu Golias. E Davi o matou, pegou a espada dele e pediu a Aimeleque, o sacerdote, para guardar a espada. E Aimeleque pega a espada e fala, toma, a única arma que eu tenho é essa, a que você mesmo pediu para guardar. E Davi pega aquela espada e fala, ela serve. E Davi vai embora. E Davi vai para o único lugar que ele achou que Saul não ia procurar ele. Davi vai para o reino de Abimeleque, ou de Aques. Em algumas traduções varia de Abimeleque para Aques. O rei dos filisteus, o rei de Golias, que ele havia matado. E Davi chega lá achando que vai encontrar refúgio no único lugar que Saul não vai procurá-lo, porque é na terra dos inimigos de Israel. Então Davi se viu num desespero tão grande que ele foi buscar refúgio na terra dos inimigos de Israel. Essa era a situação que Davi estava. Mas quando Davi chega lá, os soldados chamam o rei e falam com o rei, rei, esse aí é o soldado que matou Golias. Esse garoto aí, esse rapaz aí, é aquele que feriu e que matou o nosso melhor soldado, o gigante Golias. Ele é o melhor soldado de Israel, cuidado com ele, rei, ele é perigoso. Cuidado, rei, porque ele é muito bom e ele pode tramar alguma coisa para te matar. E quando Davi começa a ver essa movimentação dos filisteus, e o rei acredita nos soldados e começa a chamar o seu exército, Davi se faz de louco. Davi, ele tem atitudes de um louco. Eu queria ler com vocês 1 Samuel 21, verso 12. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate, ou Abimeleque, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela sua barba. Aques disse aos seus conselheiros, vejam, este homem, ele está louco. Por que vocês trouxeram aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Aí no verso 1 do capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Davi se finge de louco para não morrer. Enfrentando um problema, enfrentando uma aflição, uma luta, em desespero, Davi foge para o reino inimigo. Desarmado, sozinho, sem nada, com fome. E chega lá, os inimigos se voltam contra ele. E ele viu que ele ia morrer, ele não tinha outra opção. Então Davi se fez de louco. Ele começa a arranhar a porta do palácio, a porta da sala do rei, e começa a babar. E começa a agir como um louco, como um animal. E o rei manda soltarem ele na rua. E após soltarem ele foge para a caverna de Adulão. E dentro da caverna de Adulão, Davi podia fazer muitas coisas.
Davi podia se desesperar, Davi podia chorar, Davi podia se vitimizar. Olha onde eu vim parar, olha o que me aconteceu, olha para onde eu vim. Depois de enfrentar batalhas, enfrentar reis, depois de ser ungido pelo Senhor, eu tive que me fazer de louco para não morrer. Olha onde eu vim parar. Davi podia fazer diversas coisas, tomar diversas atitudes. Mas a atitude que Davi toma foi escrever o Salmo 34. Foi cantar louvores ao Senhor. A atitude de Davi foi olhar o melhor da situação. Davi não entrou em autodepreciação, Davi não entrou em depressão, não entrou em uma profunda melancolia, em se desesperar por causa da situação que ele se encontrava. Pelo contrário, Davi louvou a Deus. Davi declara: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi agradece a Deus pela salvação que Deus lhe deu. Davi agradece a Deus pelo livramento de Deus. E esse salmo eu acredito que é muito importante para a gente hoje, principalmente pelo contexto em que Davi estava ao escrever esse salmo. Porque quantas vezes nós, na tentativa de resolver um problema, acabamos agindo e causando um problema ainda maior. Acabamos agindo e provocando um problema ainda maior do que o que estava antes. E quantas vezes nós entramos em desespero por causa desses problemas? Quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir sair das situações que nos encontramos? Ou quantas vezes nós passamos por momentos tão complicados que nos jogam em lugares tão complicados da vida, em cavernas tão profundas, tão escuras, que nós só sabemos chorar, nos lamentar pelo que perdemos, nos lamentar pelo que passou, pelo que não temos mais, pelo que ficou para trás. Quantas tantas vezes nós agimos como loucos, alteramos a nossa voz, ficamos cegos pela raiva, ficamos gritando em uma discussão, desesperados, ficamos angustiados com os nervos à flor da pele e temos atitudes até mesmo que se comparam à loucura. Davi se viu nisso tudo. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi ungido pelo próprio Deus. Ele se viu nisso tudo, que talvez você esteja passando, que eu já passei, que muitos já passaram, e que provavelmente voltaremos a passar no futuro, porque a vida é feita de altos e baixos. E a primeira lição que eu tiro disso, que nós podemos tirar dessa situação, é como nós enxergamos as coisas. Como eu e você olhamos para o momento que estamos vivendo. Nós olhamos com um complexo de inferioridade, nos vitimizando, achando que somos coitados, achando que merecemos a pena das pessoas, merecemos o desespero. Em que lugar nós nos colocamos ao passar por problemas? Ao não ter mais nenhum lugar para nos refugiar além de uma caverna?
em qual lugar você se coloca quando os problemas te afligem. Porque Davi podia se colocar em diversos lugares, mas Davi se colocou no lugar de quem louva a Deus e de quem declara: Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus está no controle, Deus me salvou. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Davi não chorou pelo leite derramado. Davi agradeceu a Deus porque Deus o livrou, porque Deus cuidou dele, porque ele saiu de um problema com vida. Davi agradeceu a Deus quando não tinha motivos para agradecer. Quando para sobreviver ele se fez de louco. E aí hoje, nós em pleno século 21, com vida, com saúde, com família, com bens, com casa, às vezes com carro, às vezes sem, mas não importa, estamos bem, com tantos motivos para agradecer, tudo que fazemos é nos queixar, tudo que fazemos é nos lamentar, é reclamar diante de Deus, é abandonar a nossa fé, é nos esquecer de quem Deus é nos esquecer de que Deus tem cuidado de nós. Lembre-se um pouco agora de tantas coisas que você viveu na presença de Deus, de tantos momentos que você passou, que você achou que não ia sair deles. Mas você está aí, mas você está bem. Quantas vezes você orou pelos seus filhos, achando que eles não iam passar daquela noite, mas eles estão aí, eles estão bem. E hoje você tem duas alternativas. Você pode se esquecer de Deus e se lamentar e chorar e viver uma vida de lamento, de murmúrio, de tristeza, de vitimismo. Coitado de mim, ó, coitadinho de mim, porque Davi estava sendo injustiçado. Davi era inocente. O rei Saul queria matar Davi, mas Davi era inocente. E você pode hoje viver se declarando inocente da culpa dos outros, porque os outros são ruins, porque os outros estão assim, 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 porque os outros estão fazendo isso, estão me perseguindo. Oh, como eu estou sendo perseguido, como estão se levantando contra mim. E você pode passar o resto da sua vida chorando, se lamentando pelo erro dos outros. Ou você pode entender que o erro do outro não é motivo para o seu erro, e nem é culpa sua. O erro do outro é problema do outro. O que você vai fazer a partir daí é problema seu, é problema meu, é problema nosso. A nossa atitude é que é problema nosso, a atitude do outro não é. Então, por mais que Saul tenha perseguido Davi, Davi não questiona Deus. Davi não arruma um problema. Pelo contrário, Davi foge para salvar a vida dele. Nessa fuga, Davi vai para onde não deve, procura ajuda no reino inimigo e se encontra numa situação pior ainda, com o exército agora querendo matá-lo. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes, na busca por ajuda, por se ajudar, a gente acaba batendo na porta que a gente não deve bater? Quantas vezes, para tentar resolver o problema, a gente acaba fazendo alianças com quem a gente não deve fazer, fazendo concessões que nós não deveríamos fazer. E essas atitudes só pioram a nossa situação, só nos levam a mais desespero, ao ponto de agirmos como loucos, e foi o que Davi fez. E ao sair, Davi não tinha outra opção além de ir para uma caverna. Mas eu acho lindo que dentro da caverna de Adulão, Davi declara:
O Senhor está longe? O Senhor me abandonou? O Senhor se esqueceu de mim? Não. Davi declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ainda que o justo passe por diversas adversidades, por muita coisa ruim, o Senhor o livra de todas. Não quer dizer que você não vai passar por problemas. Não quer dizer que você não vai enfrentar uma dificuldade, não vai enfrentar uma luta. Mas quer dizer que Deus vai te livrar de todos os problemas que você passar. Deus vai estar perto de você. Por isso não importa a caverna escura que você se vê ou que você acha que você está nesse momento. Entenda o que Davi entendeu. O Senhor está perto de todos que têm um coração quebrantado e contento. Por isso aí na caverna, Deus está com Davi na caverna. E por isso Davi louva a Deus, Davi canta louvores a Deus, Davi faz da vida dele um testemunho. E Davi ensina o que é o temor ao Senhor. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso é temer a Deus. Quem teme a Deus? Quem vive assim. Quem é um homem que teme o Senhor? Quem guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, quem se afasta do mal e faz o bem, e quem busca com perseverança a paz. Esses temem a Deus. E eu queria terminar o vídeo de hoje, porque já tem quase 30 minutos esse vídeo. Eu queria terminar fazendo uma provocação. Você consegue fazer das suas lutas, dos seus problemas, dos momentos de adversidade que você passa, testemunho? A sua vida consegue ser um testemunho de fidelidade a Deus? Consegue ser um testemunho que ultrapassa o tempo? A vida de Davi aqui, no Salmo 34, o que ele passou para escrever o Salmo 34, ele podia ter escrito qualquer coisa, mas ele escreve como ele é feliz, porque Deus sempre é fiel. E esse testemunho acontece sei lá quantos 1000 anos atrás, do outro lado do mundo. Mas ele passa o tempo e a geografia, ele chega até nós hoje. Ele nos ensina como devemos viver a nossa vida. Em lamento, em desespero, em tristeza, em vitimização, em autodepreciação, ou em louvor a Deus, porque Deus está cuidando de nós. O Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que se refugia no Senhor será condenado. Que nós possamos do Salmo 34 extrair essa lição. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está refugiado em Deus. E não há caverna escura que possa nos separar da presença de Deus. Porque Deus está perto de todos nós que estamos sofrendo. Deus está perto de todos aqueles que sofrem. Todos aqueles que passam adversidades, o Senhor perto está. Por isso não importa a luta, não importa o problema, não importa o tamanho da sua aflição ou o tamanho da caverna que você se encontra. De dentro desta caverna, não ouse proferir palavras contra Deus. Palavras de desesperança, de desespero. Mas tema o Senhor. Guarde a sua língua e a sua boca, os seus lábios do mal.
usando-os para louvar a Deus, para agradecer a Deus por todos os livramentos que o Senhor nos traz. Às vezes nós nem percebemos, às vezes nós nem nos damos conta, mas o Senhor sempre está perto de nós, cuidando de nós. Amém? Esse foi o estudo do Salmo 34. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Desculpa por ter me alongado. Esse estudo ficou um pouquinho grande, mas a gente precisava conversar sobre tudo o que Davi passou para escrever o Salmo 34, para a gente entender a importância do Salmo 34. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, um fim de semana de harmonia e uma semana de confiança em Deus, uma semana de um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, porque Deus está perto. Amém? Antes de ir, eu quero deixar dois últimos recados. O primeiro é que amanhã nós temos PGM de Jovens e Adolescentes. O PGM dos Jovens e Adolescentes acontece no sábado, às 18 horas, às 6 horas da tarde, no Templo Histórico lá da Píbia Peribé. Então amanhã nós estamos juntos, jovens e adolescentes a partir dos 12 anos, para o nosso PGM. E nós estamos estudando o pecado, o que é pecado, nos nossos estudos de PGM lá e os jovens e adolescentes. E o segundo recado é para todos os líderes de PGM que me acompanham. Eu queria convidar vocês para um bate-papo. Nessa próxima semana que vai começar agora, domingo. Eu quero convidar vocês para um bate-papo. Então, domingo pela manhã, eu queria que todos vocês, líderes de PGM, estivessem no culto, na escola bíblica. E após o nosso encontro no domingo pela manhã, eu quero conversar rapidamente com vocês para a gente marcar um dia que todo mundo possa participar desse bate-papo. Então você, líder de PGM, eu te espero domingo de manhã para a gente conversar. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.